Bem-vindo ao Primorosamente e vamos lá mais uma vez. Eu sou o Bruno e a gente vai conversar sobre a realidade. O que é a realidade? Há um texto que diz: conheça a verdade e a verdade te libertará. Bom, vamos exercer um pouco de contexto sobre isso. Das verdades reais surge a realidade fundamental. Das verdades aparentes surge a realidade observada. Da verdade imaginada surge a realidade distorcida. Tudo bem? Então vamos lá. Verdade real cria uma realidade fundamental. Verdades aparentes criam realidades observadas. Verdades imaginadas criam o quê? Realidades distorcidas. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, o que é real? O que é verdadeiro? Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante, né? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então ele está querendo dizer assim: conheça a mim e eu te liberto. Essa é uma das possíveis interpretações para isso. Agora, se ele é Deus, se Jesus é Deus, então o que ele está querendo dizer? Conheça a Deus, conheça o divino, ok? E o divino liberta você. A verdade sobre o divino liberta você. Então veja que convite interessante. Como é que nós conhecemos as realidades divinas? É simples, a gente vai olhar para a natureza. Na natureza se revela o Criador dela. Muito bem. Então olha só que interessante. Neste processo, nós temos que pensar um pouco. No nosso dia a dia, nós temos muitas coisas para interpretar, para julgar. E nos é dito que julgar é um problema, porque apesar da faculdade de julgar não ser dada, a habilidade está mal desenvolvida. Nós julgamos com base em poucos dados. E normalmente esse julgamento, essa crítica, ela é inadequada. Então, no fundo, o que está acontecendo é isso. Então, veja, quando você se depara com uma verdade real, é que você consegue criar uma realidade fundamental. Você tem um fundamento, você tem um embasamento adequado para as coisas. Mas para isso você precisa de verdades reais, de axiomas. Verdades centrais. Então você está bem fundamentado. Sua realidade, ela tem onde pisar, ela tem um bom embasamento. Mas na maioria das vezes, a gente não está nesse processo. A gente é muito mais superficial. Acontece uma situação e você está lidando com o quê? Com uma verdade aparente. Com aquilo que você é capaz de ver. Com o que você foi capaz de ouvir. Você está lidando com seus sentidos. E os seus sentidos, eles podem enganar você. Então, quer dizer, esta verdade aparente vai lhe permitir uma realidade observada e não uma realidade fundamental. Só que veja que num prisma visual, você pode estar em uma das facetas desse prisma. Então cada indivíduo vê aquela verdade, aquela realidade de maneira diferente. E no fundo nenhum deles vê a verdade. Porque a verdade como um todo, né, a verdade fundamental não é exatamente aquilo que você viu pelo seu prisma. Aquilo é uma verdade parcial. Olha só que complexo. Então a gente não pode chamar de um axioma, de uma verdade central. Axis no grego é eixo, centro das coisas. Né? Axis é um eixo central. Né? Então um axioma, né, seria uma verdade
que está num eixo central. Então, veja, depende de onde eu estou olhando. Então aí tudo começa a depender. Depende do que eu vi, do que eu ouvi, do que me disseram. Então, quer dizer, como eu posso proferir julgamentos a respeito de alguma coisa? Diz o Paulo Freire que quando você julga, basicamente é você mais as suas circunstâncias. Então, por que isso seria justo? Então, quer dizer, quando eu estou julgando algo, sou eu mesmo mais as minhas circunstâncias. Então, o meu julgamento procede de um contexto pessoal. É uma verdade parcial. Então, não é possível julgar com justiça alguma coisa. Por quê? No fim, nós estamos envolvidos. E aquele julgamento é uma projeção daquilo que nós somos. E quando eu estou falando de julgamento, não estou nem falando de julgar uma outra pessoa ou uma situação. Eu estou falando de você tomar suas decisões de vida. Então, quer dizer, as decisões que você vai tomar, que vão formatar o seu caminho rumo à prosperidade, precisam ser mais claras. Você precisa buscar verdades reais que vão te entregar realidades fundamentais. Senão você está sempre lidando com verdades aparentes e com realidades observadas. Não vai dar certo. Agora, sabe o que é pior que isso? O pior que isso é a última fase aí desse processo, que é a verdade imaginada, que cria uma realidade distorcida. Então, no final das contas, quando você está extremamente envolvido com os seus sentimentos e com os seus pensamentos, você começa a projetar julgamentos malucos sobre algo. E veja que quando você observa o contexto, ninguém te falou aquilo. Você não viu aquilo em lugar algum. Você não percebeu aquilo. Isso foram as coisas que eu e você pensamos e sentimos. E elas mentem constantemente para nós, tornando o nosso julgamento pouquíssimo assertivo. Por quê? Porque ele está lidando com uma imaginação, com a sua realidade imaginada, sentida, percebida. E então cria para você uma realidade distorcida. Então essas realidades distorcidas que eu estou criando, para mim, me impedem de tomar decisões adequadas rumo ao meu futuro, né? Rumo à prosperidade, a sucesso, né? À abundância. Por quê? A abundância não vem da ignorância. O sucesso e a prosperidade também não. Então, se você está ignorando o que é real e o que é verdadeiro, dificilmente você vai a algum lugar. E a sociedade está mais complexa a cada dia. Nós temos uma enxurrada de grandes informações sendo entregues por inúmeras pessoas. A gente tem inúmeros formadores de opinião. Alguns deles são muito bons e outros são completos loucos. Então, como identificar o que é verdade? Qual é o crivo que tempera as nossas decisões e que nos ajuda a julgar, através de um foco mais adequado, as decisões que precisamos tomar de vida? Então, nós precisamos buscar verdades mais centrais, leis mais primárias. E então a vida começa a ser mais assertiva. Nós precisamos compreender contextos e o que esses autores que escreveram esses contextos queriam nos mostrar. Ao assim fazer, nos será possível decisões claras. Ok? Está fazendo sentido? Essa é mais uma pílula para que você tenha aí como carta na manga. Será que a verdade que estou vendo, ela é real? Ela é aparente ou ela é só minha imaginação? Será que a realidade que eu estou vivenciando ali, ela é uma realidade fundamental? É de verdade mesmo? Será que ela é uma realidade observada? Ou será que ela é uma realidade distorcida, completamente deturpada pela minha percepção que já estava desajustada? Então, comece a fazer perguntas mais adequadas. Que perguntas são essas? E pense nelas, nas perguntas e nas respostas, pelo menos umas 2 a 3 vezes,
para saber se você realmente ouviu, compreendeu. Então, olha só que interessante. Perguntas. Quem eu sou? Uma perguntinha danada, né? Quem eu sou? Onde estou? O que estou fazendo? Quem eu sou, onde estou e o que estou fazendo? Responda essa pergunta de forma profunda, limpa, de forma muito objetiva, direta, clara. Faça isso. Isso vai te ajudar. Toda vez que você se depara numa sinuca de bico ali, num problema para ser resolvido, numa decisão para ser tomada, faça essa pergunta: quem eu sou, onde estou e o que estou fazendo. Ok. E aí então se apresentou uma demanda profunda. Você continua a perguntar. As perguntas esclarecem. Não tente ficar dando respostas sem que boas perguntas sejam proferidas. Como se pode superar isso? Como este problema, essa demanda, esse desafio pode ser melhor resolvido? A forma de perguntar você mesmo vai produzir. Você vai usar a sua linguagem, aquilo que te é natural, corriqueiro, que toca o seu coração. Cada um tem um jeito de falar. Então use o seu coloquial, aquilo que é natural para você. Então como isso pode se resolver da melhor forma possível? Quem eu sou realmente nesta condição, nesta realidade? Quem eu sou? Que papel eu estou exercendo aqui nessa situação? Isso é o quem eu sou. Ah, eu sou o Bruno. Não, não é isso. Que papel eu estou cumprindo nessa situação? O que eu estou fazendo aqui? O que precisa ser visto nesta condição? O que eu deveria ver que não estou vendo? O que preciso dizer, fazer ou ser para conseguir extrair o melhor desta situação? Vamos lá. O que preciso dizer, fazer, ser, conseguir? O que eu tenho que tirar disso daqui? Qual é a lição implícita nisso? Outra pergunta interessante. O que aqui exige a minha atenção? Veja, se você está numa determinada situação, você só está ali porque você é demandado. Então, quer dizer, o que nisso aqui exige a minha atenção? E aí, então, você pode fazer uma outra pergunta. Qual é o próximo passo? O que faço após isso? E você pode ir se repetindo neste processo cada vez que uma nova fase é passada. Então, você repete todas essas mesmas perguntas. Como que eu posso superar isso daqui? Quem eu sou, né, nesta situação? O que precisa ser visto por mim aqui? O que eu preciso dizer, fazer, ser, né, para conseguir resolver isso da melhor forma possível? O que exige minha atenção nessa questão? E, de novo, qual é o próximo passo? Então, dessa forma, você consegue lidar com as questões. Veja que esse conjunto de perguntas é uma gourmetização das primeiras três. Quem eu sou, onde estou e o que estou fazendo. Tá? É um processo destrinchado com um pouco mais de etapas e detalhes. Ok? Mas no fundo é a mesma coisa. Quem eu sou, onde estou e o que estou fazendo. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, quando eu faço assim, eu sou mais capaz de entender a realidade na qual estou inserido, ao invés de ficar elucubrando ou ouvindo as vozes loucas dos meus múltiplos personagens esquizofrênicos. Porque no fundo é isso.
né? E veja que as suas emoções, as minhas, né, as de todo mundo, elas são baseadas em experiências anteriores. Mas o que é que garante que a sua experiência anterior é a mesma coisa que está acontecendo naquele momento? Nem sempre é. Eu diria que na maioria das vezes é uma nova situação. Porque se você realmente fosse capaz de identificar que aquilo é parecido com algo que aconteceu lá atrás, em alguns casos você resolveria o problema muito facilmente ou não se meteria em problemas. Mas isso não é verdade, você está ali, perdidão. Então esse lance do déjà vu, que você acha que já viu aquilo acontecer daquele jeito, naquele mesmo lugar, com aquela mesma pessoa, cara, isso é papo furado de vez em quando. Né? Isso é só loucura. Então procure se colocar na sua condição, focar, falando, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu nessa história? Né? Então clareie, venda para si mesmo, se coloque numa posição mais clara e tome decisões mais claras, mais assertivas. Ok? Tá fazendo sentido para você? Se faz sentido para você, compartilhe essa pílula com algum dos seus amigos que precisa dessa ideia. Ok? Vamos lá! Manda o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e compartilhe o máximo que você puder essas ideias. Nós te agradecemos por estar conosco até agora, tá bom? Grande abraço para vocês.